nossa aula anterior, no módulo 6, nós classificamos os fenômenos geológicos em atuais e pretéritos. Os atuais, por sua vez, podem ser compreendidos de duas maneiras, os ordinários e os extraordinários. Os extraordinários são catastróficos. E os pretéritos podem ser classificados em regionais e continentais a globais. Nossa finalidade no módulo 7 é entender melhor os fenômenos geológicos globais. Mas para entendê-los, a história realmente geológica do passado, ela não começa aqui. Praticamente, ela começa fora da Terra. Vamos analisar aqui, nessa figura tão ilustrativa, o nosso sistema solar. Eu tenho aqui o Sol no centro, os planetas sólidos estão aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, a Terra está aqui com a sua Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Essa figurinha talvez esteja desatualizada, parece que o Plutão está lá ainda, né? Nós temos um cometinha, né, fazendo a sua aproximação em direção ao Sol, e preste atenção no que ocorre no espaço entre Marte e Júpiter. Aqui deveria existir uma órbita de um outro planeta, segundo alguns astrogeólogos. E só que no lugar de um planeta, a distância entre a órbita de Marte e a órbita de Júpiter é muito grande. E usando uma fórmula astronômica conhecida, deveria realmente haver um planeta aqui nesse espaço, entre Marte e Júpiter. Só que em lugar de uma órbita de um planeta, eu tenho a órbita de uma quantidade muito grande de fragmentos. Nós conhecemos como cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Qual teria sido a origem desse cinturão de asteroides? Alguns dizem que a formação dos planetas, existem vários modelos da origem do sistema solar, mas alguns consideram que os planetas foram formados por acreção de material vindo do espaço. Acreção planetária, ou seja, meteoritos caindo, uma massa inicialmente menor, e o tamanho foi aumentando em função dessa assimilação de fragmentos do espaço, pela força gravitacional do próprio planeta em formação. Mas eu creio que essa origem ela não explica muitas coisas, inclusive não explica o que está aqui, porque realmente esses fragmentos estão aqui. Então, a outra explicação, que ela não é assim tão valorizada por boa parte dos astrônomos, mas para mim ela é muito mais lógica. Havia um quinto planeta aqui. Então, de alguma forma, esse planeta explodiu, seus fragmentos foram lançados para todo o sistema solar. Nós vamos encontrar evidências disso, em todo o sistema solar, e o que sobrou da parte central desse quinto planeta, entre Marte e Júpiter, acabou realmente constituindo o próprio cinturão de asteroides. Vamos então ver alguns detalhes dessa possível história do sistema solar que teria afetado a Terra. Então imagine essa chuva de asteroides a partir dessa região atingindo todo o sistema solar. Muitos deles atingiram o Sol, certamente, deveriam ter atingido Mercúrio, Vênus, a Terra, a própria Lua, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, inclusive os anéis que existem em Saturno, talvez sejam oriundos de fragmentos dessa explosão. E alguns satélites naturais desses planetas também, certamente, foram formados a partir de fragmentos vindos dessa região aqui. Eu não vou encontrar marcas de impactos em Júpiter, nem Saturno, nem Urano, nem Netuno. Por quê? Porque são superfícies gasosas que, de alguma forma, se caiu algum objeto, algum asteroide, essas nuvens de gases, certamente, em pouco tempo, você não veria mais nada na superfície. Não deixaram marcas definitivas, né? Bem, vamos entender um pouco melhor isso. Nesse sistema regular, que é o próprio Sol, nós vemos algumas órbitas um pouquinho irregulares, e nós vemos realmente essa grande quantidade de material aqui, o cinturão de asteroides. Eu diria que isso seria uma irregularidade. E quem sabe alguns cometas mesmo
teriam sua origem a partir dessa explosão. As partes mais periféricas desse quinto planeta teriam ido para mais longe e, de alguma forma, elas ainda estão suscetíveis à ação gravitacional do Sol e, de tempos em tempos, elas se aproximam, esses corpos, os cometas, da nossa estrela, que é o próprio Sol. Bem, alguns, então, dizem que essa história que eu contei rapidamente, essa explosão desse quinto planeta, chamam de o grande bombardeamento. Né? Para entendermos um pouquinho melhor, então imagine um planeta, um quinto planeta, né? Inclusive não teria, na minha visão, essa questão da formação por acreção planetária. Eu tenho dificuldade para entender esses mecanismos. Eu creio que esse planeta tinha a superfície bem lisinha. Né? Posteriormente ele se explodiu por algum motivo, né? Por ter ultrapassado o limite de Roche por aproximação de algum outro corpo celeste ou coisa parecida. E realmente os fragmentos provenientes dessa explosão, eles atingiram todo o sistema solar. E nós temos aqui uma ilustração um pouco melhor desse cinturão ocupando esse espaço entre Marte, né, e Júpiter. Okay? Note que a própria órbita de Júpiter contém também asteroides em grande quantidade, caminham juntos na mesma órbita de Júpiter. Então, dá para entendermos o alcance dos fragmentos dessa explosão. Além de atingir com todo o sistema solar, acabou se concentrando na região onde ele estava realmente situado, né, que seria a própria órbita dele, e também acabou sendo acumulado aqui na órbita de Júpiter, devido à sua força gravitacional maior, seu tamanho. Júpiter é muito grande. Então, eu creio que esse grande bombardeamento é a explicação mais lógica para entendermos a origem do cinturão de asteroides e a origem das grandes crateras de impacto que estão por toda a parte no sistema solar. Então, uma imagem aqui hipotética, você está vendo, a Terra está distante, então em alguma planeta, em algum satélite de algum planeta do sistema solar, estão caindo meteoritos gigantescos. Aqui existe a borda de um meteorito maior que atingiu essa região no passado, um menor está atingindo e alguns pequenos aqui também. Então, isso é facilmente verificável e nós vamos ver realmente que as marcas estão por toda parte. Começando pelo Mercúrio. Olhem só uma foto da superfície de Mercúrio. Olha só as crateras. Está repleto de crateras, inclusive uma sobreposta à outra. Algumas grandes, gigantescas, algumas menores, mas é como se fosse um queijo suíço, cheio de estruturas de impacto. Então, certamente isso ocorreu no passado. Hoje, eventualmente, um ou outro pode ser atraído para o Mercúrio e atingir a sua superfície, mas isso realmente se refere ao grande bombardeamento. Vamos para Vênus. Vênus, embora tenha uma superfície invisível, né, porque uma camada de CO2 cobre muito espessa a superfície de Vênus, você não consegue ver realmente a sua crosta, né? Alguns tipos de sondagens, de sondas, melhor dizendo, espaciais, elas penetram realmente com os seus raios e conseguem mapear a superfície de Vênus. Nós temos aqui crateras imensas, enormes, né? Evidenciando também que os impactos atingiram o planeta de Vênus. Nós temos aqui Marte. Marte está repleto de crateras de impacto. Isso aqui é uma foto tirada bem próximo, crateras de todos os tamanhos, e parece que em alguns lugares dá até a impressão que tem água, né, escoando. Mas como ter água em Marte? A água não existe no estado líquido em Marte, ou no estado em vapor gasoso, ou no estado sólido. A pressão atmosférica de Marte não permite que a água exista no estado líquido. Mas tenta imaginar alguns cometas ou alguns asteroides com muita água atingindo Marte e, no momento, num ambiente restrito, com pressões mais altas e uma atmosfera, eu diria, efêmera na região, permitindo a água no estado líquido fazer um percurso e depois realmente evaporar. Né? Então, parece que as evidências de água corrente em Marte são reais, mas nesse momento, talvez, que isso tenha ocorrido, no momento do grande bombardeamento que atingiu todo o sistema solar. Essa imagem aqui, à esquerda, um mapa mais detalhado
das crateras que podem ser realmente observadas e caracterizadas em Marte. Percebam realmente muitas crateras, e algumas enormes, imensas, né, grandes asteroides atingiram Marte. Por que boa parte dessas marcas estão obliteradas? Existem tempestades de areia em Marte que ocorrem com frequência. Então, talvez nessas tempestades algumas marcas são cobertas, mas nós podemos, naquele mapa do globo de Marte, verificar a grande quantidade de crateras de impacto, algumas imensas, muito grandes. E um dos satélites, Phobos e Deimos, são os dois satélites naturais de Marte. Aqui está o Phobos. Ele realmente é talvez um fragmento do quinto planeta, ele é irregular, não é? Se fosse talvez maior, com o tempo ele teria o formato esférico, né, devido à própria força gravitacional, não é? E além de ser um fragmento, ele também apresenta fragmentos menores. Nessa explosão, esse fragmento foi atingido por fragmentos menores, né? Então isso fica claro em Phobos, um satélite de Marte. Então nós vamos encontrar evidências desse grande bombardeamento por toda a parte no Sistema Solar. Vamos para Júpiter. Júpiter, quem sabe teria uma superfície diferente dessa. Quem sabe tem um núcleo instável que permite a circulação dessa camada gasosa em grandes tempestades que acompanham praticamente, seriam perpendiculares ao seu próprio eixo. Então, talvez, por ocasião do grande bombardeamento, a superfície, essas nuvens gasosas adquiriram novos formatos. Não é? E não deixaram marcas, porque são gases em movimentação, né? Então não deixaram marcas. Mas vamos ver alguns satélites de Júpiter que têm a superfície sólida. Vamos ver se existem marcas de crateras. Aqui está Calisto. Olha só o tamanho desse impacto, essa estrutura maior. E vários menores. Se você olhar com atenção, você vai encontrar fragmentos de todos os tamanhos. E quem sabe esse grande obliterou alguns outros menores que estavam aqui. Mas certamente essas marcas se referem ao grande bombardeamento que ocorreu em nosso Sistema Solar. Aqui, Ganymede, que é um satélite imenso, ele é muito grande, é o maior satélite natural do Sistema Solar, ele tem crateras em toda parte, crateras de todos os tamanhos. Você pode, inclusive, na internet buscar imagens da NASA e encontrar essas superfícies e vê-las com maior precisão, tanto no satélite Calisto como no Ganymede, vai encontrar muitas, dezenas, centenas, milhares de estruturas de impacto. Isso, certamente, é o resultado do grande bombardeamento. Saturno, um dos próprios anéis, fragmentos colidindo próximo a Saturno, gerando camadas de poeira que foram realmente capturados pela gravidade de Saturno e geraram esses anéis belíssimos aí, com 270 mil quilômetros de largura e espessura pequena. Não é? Então, fragmentos de material rochoso, de gelo, compõem os anéis de Saturno. E, por ser uma superfície gasosa, também qualquer tipo de marca deixada por impactos no passado, nessa ocasião do grande bombardeamento, eles realmente, as nuvens teriam dissipado essas marcas. Mas vamos ver alguns satélites. Esse aqui, o Iapetus, não é? Olhem só como está juncada de crateras a superfície desse satélite. Eu tenho aqui uma marca enorme, um grande meteorito, uma um pouco menor, outras menores e algumas menorzinhas, né? Então, realmente, essa chuva de asteroides atingiu todo o Sistema Solar. Aqui eu tenho o Tétis, satélite Tétis, dá para identificar uma marca imensa aqui na parte central, não é? E outras menores, né, estão por toda a parte desse satélite. E, finalmente, o Rhea, né? Você vai encontrar marcas, muitas marcas sobrepostas, circulares, são crateras de impacto. Ou seja, você percebe então que todo o Sistema Solar foi abalado por essa chuva de asteroides. E a nossa Lua, nosso satélite natural? Realmente repleto de estruturas de impacto. Né? Esse satélite realmente foi castigado por meteoritos. Inclusive, essas partes mais escuras, manchas escuras, são corpos maiores, asteroides imensos, que ao atingirem a superfície da Lua, eles derreteram o material rochoso da própria Lua. Esse material líquido, como se fosse uma lava, né,
ao se resfriar, adquiriu uma coloração diferente das demais partes da Lua. Então você vê crateras menores e a coloração clara, cinza clara, permanece. E quando você realmente vê a parte escura, é a mesma rocha, só que ela se derreteu, ela fundiu, e depois ela se resfria e forma alguns minerais diferentes, dão essa coloração escura. Mas olha o tamanho dessa estrutura. Algumas delas têm 1.200 quilômetros de diâmetro. É uma coisa realmente monstruosa. E alguns menores. E alguns resolveram catalogar. Aquelas que são passíveis de serem identificadas inteirinhas, que não foram realmente obliteradas por outras, não é? Ou obliteraram outras, né, até, eu consigo encontrar bem definido em torno de 1.200 crateras. Mas certamente, considerando a superposição, são milhares de crateras de impacto na Lua. Agora a pergunta que eu faço. Quem você acha que atraiu esses asteroides para a superfície da Lua? Será que foi ela mesma? Não. A força gravitacional da Terra é que atraiu esses corpos. E eles, na passagem, indo em direção à Terra, a Lua estava realmente no caminho, nesse percurso, e ela foi atingida. Então, se esperaria encontrar na Terra muito mais evidências de impacto do que na própria Lua. Okay? Mas antes de chegarmos na Terra, vamos ver a Lua. Olha só, você tem aqui crateras imensas, superpostas, né? E mostrando que isso ocorreu não muito tempo atrás. Né? A própria espessura da poeira lunar mostra que esse evento ocorreu de maneira muito rápida, né? E não vinha ocorrendo há muito tempo também, porque você não teria uma espessura de poeira lunar muito maior do que aquela verificada, inclusive in situ, in loco, por aqueles que foram realmente à Lua nas expedições americanas que levaram realmente o homem à Lua. Então, certamente existem milhares de crateras na Lua, de todos os tamanhos. Inclusive, algumas meteoritos, ao caírem, atingirem a Lua, eles ejetaram fragmentos que saíram da órbita da Lua e chegaram à Terra. Um meteorito lunar, que nessa ocasião do grande bombardeamento, acabou atingindo a Terra. E provavelmente, alguns que atingiram a Terra lançaram fragmentos por espaço, quem sabe alguns atingiram a Lua. Então, se eu procurar com cuidado aqui na Lua, quem sabe encontre alguns meteoritos terrestres na superfície da Lua. Isso não seria impossível, né? Alguns até dizem que alguns impactos em Marte ejetaram fragmentos em volta da região de impacto com grande velocidade, saíram da órbita de Marte e teriam atingido a própria Terra, né? Então, nós vimos que uma situação catastrófica ocorreu no Sistema Solar. E na Terra? Será que ocorreu? A Terra tem as características que eu vi nos planetas do Sistema Solar, nos satélites e na própria Lua? Não. Por quê? Eu posso antecipar já. O que ocorre na Terra? Ela tem uma superfície, uma quantidade de água muito grande. Então, 3/4 da superfície da Terra se encontram submersos por grandes porções de águas oceânicas, mares, não é? Então, é bem provável que se eu tirasse essa grande quantidade de água e pudesse mapear o fundo do leito dos oceanos, tirar a camadinha de sedimento do Holoceno, que deve ter obliterado muitas desses impactos, eu veria um leito oceânico cheio de crateras de impacto, talvez parecido com a superfície da Lua. Mas nas áreas continentais, por que eu não encontro crateras? 75% das áreas continentais da superfície da Terra estão cobertas por sedimentos. Então, mesmo que tenham caídos os meteoritos nas áreas continentais, a movimentação das águas levando o sedimento e formando as espessas camadas sedimentares teriam obliterado muitas dessas marcas. Mas, mesmo assim, nós encontramos a superfície da Terra hoje em torno de 200 crateras de impacto. Nós vamos mostrar algumas mais à frente. Mas qual teriam sido os efeitos na Terra? Início da fase mais tumultuada da breve história de nosso planeta. Quando então se manifestam os fenômenos geológicos globais. Então, toda essa história trágica nós classificamos como eventos geológicos regionais e continentais. Esses eventos, de alguma forma, eles são iniciados, desencadeados por
por esse grande bombardeamento. A história geológica passa a ter muito mais significado aqui na Terra quando olhamos esse contexto do sistema solar. Então, o que inicia os fenômenos geológicos globais são os próprios impactos meteoríticos, que é um fenômeno geológico global. Nós vamos encontrar evidências de impacto em toda a superfície da Terra. E, em seguida, em decorrência desses impactos meteoríticos, outros se sucedem, outros são desencadeados. Por exemplo, tectônica de placas, vulcanismo fissural. O próximo, gigantescos tsunamis certamente se formaram. Não é? Você, nesse momento, deve lembrar do filme que você assistiu na aula anterior, no final da aula anterior. Procure ter isso em mente e você vai entender que faz sentido, a partir de impactos, não apenas um, vários impactos meteoríticos, eu ter realmente o Pangeia se fragmentando, se separando, a Terra se abrindo em fissuras e saindo grandes quantidades de lava. Se esse meteorito cair realmente em áreas marinhas, certamente ondas gigantescas se formaram, tsunamis com centenas de metros de altura, quem sabe quilômetros se formaram. E o que ocorreu com a vida que havia na superfície da Terra? Certamente houve mortandade em massa. E finalmente todo esse material se movimentando para lá e para cá gerou grande parte das camadas sedimentares fossilíferas que compõem o éon fanerozoico. Okay? Então eu creio que essa visão nos permite entender o que foram os fenômenos geológicos globais que ocorreram na Terra. Né? Então, iniciamos com o primeiro deles, aquele realmente que seria a chave para entender todo esse panorama catastrófico que ocorreu na Terra no passado. Né? Impactos meteoríticos. Então, pense um pouquinho naquele filme que você assistiu e você vai ter uma ideia um pouco melhor do que ocorreu no passado. O filme mostrou o impacto ocorrendo nos dias atuais, com as cordilheiras sendo afetadas, as cidades, né? Mas imagine isso num outro contexto, lá atrás. Um outro contexto que nós iremos esclarecer um pouquinho mais qual foi esse contexto passado. Bem, eu tenho um vislumbre, né? Você viu algo parecido, aqui está apenas uma imagem, sem movimento, mas foi algo terrível. Se hoje qualquer movimento tectônico, as placas se movimentando alguns metros, geram terremotos e maremotos violentíssimos, imagine os terremotos e os maremotos oriundos de impactos meteoríticos. Além dos efeitos diretos do impacto, os efeitos secundários na forma de terremotos e maremotos foram incrivelmente catastróficos. É bom realmente ter essa visão. Mas quais seriam os efeitos desse impacto que são visíveis hoje? Bem, eu creio que nós podemos ver as crateras. Da mesma forma que existem crateras em Mercúrio, em Vênus, em Marte, nos satélites de Júpiter, Saturno, mesmo Urano e Netuno, nós vamos encontrar na Terra também. Os lugares onde, quem sabe, o meteorito caiu quando não houve mais sedimentação depois, então a marca ficou. É o caso da primeira que nós colocamos aí, a mais conhecida de todas, né, que é a cratera do Arizona, 1,3 quilômetros de diâmetro. Estive pessoalmente nessa cratera e não há dúvidas hoje que aí realmente é o resultado, é uma cicatriz, é um astroblema. Um astroblema é um termo usado, mostrando que é um problema oriundo por asteroides. Né? Então, esse astroblema é bem caracterizado. Talvez tenha a partir daí que as pessoas começaram a se interessar em identificar crateras de impacto na Terra. Mas não é só no Arizona, nos Estados Unidos, existe também na África. Eu tenho uma delas aí, no Arounga, melhor dizendo, né? Arounga, na África, com 17 quilômetros de diâmetro. Aí ela foi um pouco afetada pelas mudanças que ocorreram na superfície após o impacto, né? Os processos erosivos, intempéricos, né? Mas a estrutura está preservada, né? Uma estrutura com 17 quilômetros de diâmetro na África. Vamos para outro lugar, na Europa agora. Certamente teria muitas estruturas, mas essa aqui, inclusive, ela está numa área hoje urbanizada, né? Em Rias, na Alemanha. Eu tenho então aqui uma cratera muito bem caracterizada, com 24 quilômetros de diâmetro. Né? Isso ocorreu no passado. Certamente o que havia aqui era um cenário diferente. E quem estava realmente morando aqui, habitando, havia algum ser humano, havia realmente animais. Iremos falar sobre isso mais à frente. Então, eu consigo identificar perfeitamente nessa região da Alemanha uma cratera, um astroblema com 24 quilômetros.
Esse aqui já era o Brasil, é o maior que foi identificado no Brasil, não é? Com 40 quilômetros de diâmetro. Interessante que esse programa Google Earth permite, alguns curiosos estão identificando muitas outras estruturas na Terra, estruturas circulares perfeitas, que realmente são as cicatrizes deixadas por impactos meteoríticos. Então, o número hoje ultrapassa realmente os 200 estruturas já catalogadas, né? Esse aqui é grande, né, na região de Araguainha, no Brasil, com 40 quilômetros de diâmetro. Vamos para o continente norte-americano, lá em cima, no Canadá, Manicouagan, no Canadá, uma estrutura muito bem caracterizada, né? Inclusive um lago anelar permite realmente identificar exatamente a circunferência, né? O ciclo deixado por esse impacto. Teria em torno de 70 quilômetros, bem maior. E nós vemos aqui na Rússia, na região de Popyay, eu tenho uma cratera que está um pouquinho deformada, mas você consegue identificá-la, já foi muito bem caracterizada, com 100 quilômetros de diâmetro. Imagine um asteroide que caiu aí, não é? Imenso. E esse aqui é talvez um dos mais famosos, né, na região de Chicxulub, no México, uma cratera, aqui uma visão mais por imagem de satélite, eu vejo parte dessa cratera, uma visão que estaria mais embaixo da superfície, não aflorando, na península de Yucatán, com 170 quilômetros de diâmetro. Esse aqui seria aquele meteorito que alguns geólogos no passado consideraram como a causa da extinção dos dinossauros, né? Aqui está realmente a chave para a arma mortífera que acabou com os dinossauros. Mas hoje existem já outras versões. Antes desse meteorito aqui, outros caíram e talvez tenham sido realmente os causadores dessa extinção e soterramento dos dinossauros, né? Apenas um, né? E mesmo antes desse aqui. Percebam que ele tem 170 quilômetros de diâmetro. Existe na NASA um laboratório, né, um prédio onde são simulados impactos meteoríticos, onde uma bola é lançada a 40 mil quilômetros por hora e realmente atinge uma superfície para se ver realmente os resultados. Qual o tamanho da cratera em relação ao tamanho do bólido. Então, se imagine que em função desses experimentos eu possa identificar ou ter uma ideia do meteorito que caiu aqui nessa região. Para uma cratera de 170 quilômetros, eu teria um meteorito em torno de 10 quilômetros de diâmetro. Seria realmente um corpo imenso, não é? Que teria provocado desastres numa área bem mais ampla do que aquela circunscrita por essa estrutura de impacto. Finalmente, eu tenho aqui, na região de Vredefort, na África do Sul, uma cratera, está realmente bem delimitada, pelo menos essa parte aqui, não é? Com 300 quilômetros de diâmetro. Então, certamente, um meteorito com 20 ou mais quilômetros de diâmetro teria provocado essa cratera e efeitos catastróficos numa área de milhares de quilômetros em volta realmente dessa cratera. Então, aqui está o grande bombardeamento sendo parcialmente caracterizado, alguns dos efeitos nessa imagem aqui, algumas crateras, dentre centenas, quem sabe, ou milhares que atingiram a Terra e realmente estão cobertas aí, ou por água ou por camadas sedimentares. Bem, alguns fragmentos são recuperados. Hoje se sabe, ao homem estar na Lua e coletar fragmentos, né, dessas regiões de impacto e analisá-los. Alguns fragmentos são vistos caindo na Terra, são recuperados e analisados. Alguns são encontrados em algumas regiões, e você quando encontra um meteorito, não há como ter dúvidas. Ele tem características únicas, que não se confunde com nenhum tipo de rocha aqui na Terra. Então você consegue saber, isso aqui é um meteorito que caiu no passado, ninguém viu ele cair, ou se alguém viu realmente, não deixou nenhum registro histórico. Então eu consigo caracterizar material vindo do espaço. E percebo que todos eles têm a mesma composição, como se a proveniência fosse única, cinturão de asteroides. Então, a história que contamos, o grande bombardeamento, faz bastante sentido, né? Então, esse aqui, o Willamette, é um meteorito que está no Museu Nacional de Nova York, Museu de História Natural, e realmente é grande. Veja as características dele, tem cavidades arredondadas e uma composição, muitas vezes, de ferro e níquel, algo que você não vê na Terra em nenhum lugar. Aqui, esse é o nosso famoso meteorito, aqui do Brasil, o meteorito de Bendegó, né, na Bahia, toneladas de peso, realmente é um fragmento pequeno, mas devido à composição de ferro e níquel, eles são extremamente
pesados, densos, né? E aqui, ao analisarmos realmente fragmentos menores e os tipos de mineral, esse aqui é um tipo de cristalização que é específica de meteoritos como esse, meteoritos metálicos. Então, eu não vou encontrar esse tipo de configuração mineral, né, esse tipo de estrutura que vocês estão vendo aqui, em rochas aqui na Terra. Então, isso certamente é material vindo do espaço. Então, isso está muito bem caracterizado, não há dúvidas a respeito. Vestígios outros de explosões, além desses mostrados, como se o meteorito cai na Terra, o que acontece? Ele libera uma quantidade extrema de energia, calor, não é? E você, ao analisar o que restou no lugar de impacto, você vai encontrar algumas coisas parecidas do que são identificadas em regiões onde foram feitos testes de bombas nucleares e bombas de hidrogênio. Você tem a formação de algumas coisas onde deveria se encontrar em um local onde houve liberação de quantidades imensas de energia, né, e pressão. Então, nós vamos ver aqui, por exemplo, nos locais de impacto, grãos de quartzo fraturados em vários sentidos. Isso ocorre em regiões de impacto ou onde foram feitos testes nucleares. Microdiamantes, pressões e temperaturas altíssimas e acabam formando realmente microdiamantes devido à liberação de grandes quantidades de pressão e temperatura. Pequenas, e calor, melhor dizendo, pequenas gotículas vítreas, ou seja, um material que foi submetido ao impacto, a rocha se liquefez, fundiu rapidamente e depois se resfriou, gerando realmente gotículas de vítreas. Concentrações anômalas de irídio, né, é uma outra evidência. Irídio é um elemento raro aqui na Terra, mas é muito comum nos meteoritos. Então, existem muitas evidências. O interessante é que essas evidências só começaram a ser identificadas a partir da década de 80, porque o geólogo não gosta de trabalhar com catástrofe. O geólogo, tradicionalmente, é uniformista, ele pretende realmente olhar aquilo realmente que ele quer ver. Coisas tranquilas, suaves, procurar entender bem os fenômenos geológicos ordinários para interpretar a coluna geológica. Isso foi um erro. A partir da década de 80, ficou claro realmente que os meteoritos caíram na Terra em grande quantidade, né? Isso podia ter sido detectado antes. E, certamente a história geológica assume realmente um novo contexto, né? Eu diria, uma nova história, que muitas vezes deve ter sido ignorada não por falta de dados, mas por uma visão, eu diria, dogmática de alguém que não pensa em catástrofe quando olha para a coluna geológica. Muito bem. Os tempos envolvidos. Né? Se ocorre um impacto, quais os tempos envolvidos? Certamente são extremamente curtos, segundos, minutos, horas. Como você viu no filminho, na aula passada, as coisas modificam de maneira muito rápida e violenta, não é? Abrangendo áreas imensas. Se no passado muitos meteoritos atingiram a superfície da Terra, por que a superfície da Lua apresenta crateras de impacto maiores e muito mais abundantes? Bem, eu creio que antes de entrarmos no próximo tema, vale a pena realmente responder essa interessante pergunta. Bem, a Lua ela não tem realmente água, não é? Já comentamos alguma coisa a respeito. Então, de alguma forma, caiu um meteorito na Lua, um asteroide na Lua. O local realmente da queda deixa suas marcas, fragmentos de poeira sobe, demora um tempinho para descer e sedimentar, não é? E aquela marca fica lá. Não há nenhum movimento de água ou para cobrir ou para movimentar a superfície, obliterando, apagando realmente e descaracterizando as estruturas. Já a Terra, a água é o agente aqui na superfície da Terra que fez com que as crateras fossem cobertas ou modificadas ou alteradas. Então, isso faz a diferença. Se eu não tivesse água aqui na Terra, não é? E certamente a superfície da Terra estaria tão marcada por impactos meteoríticos como nós vemos na Lua, em Mercúrio e em outros planetas de nosso sistema solar. Muito bem, então vamos introduzir o segundo fenômeno geológico global, que é uma consequência do primeiro, a tectônica de placas. Aqui eu tenho uma figurinha mostrando uma das hipóteses, a mais aceita por geólogos, de como realmente ocorreu a separação
de placas continentais, ou placas realmente nós chamamos tectônicas, não é? A partir de um continente único chamado Pangeia. Muito embora a boa parte dos geólogos não colocam como causa da tectônica de placas os impactos meteoríticos, certamente eles estarão aí. Então, toda essa hipótese, nós vemos então um grande Pangeia, inicialmente, um grande oceano, Pantálassa, né? Posteriormente, nós vemos essa separação ocorrendo, já dividindo uma parte do Pangeia Norte, que seria a Laurásia, e a parte sul do Pangeia, Gondwana. Né? E vamos encontrar muitos fenômenos geológicos que se ajustam a essa separação. Finalmente, nós temos, depois de um tempo, a atual configuração. Essa seria a hipótese 1, a hipótese número 1. Mas existe uma segunda hipótese, que boa parte dos geólogos não aprecia. Então, você vai ver aqui a hipótese 2, ou seja, imaginando que a Terra sofreu um acréscimo de volume. Ou seja, não havia nenhuma porção grande de água. O oceano não existia, o Pantálassa não existia. A Terra tinha um diâmetro menor. E alguns dizem que ao fazer isso, eu consigo um ajuste perfeito nas atuais áreas continentais. Muito mais perfeito do que esse ajuste da hipótese 1. Então, eles conseguem um ajuste perfeito. Então, a partir desse aumento de volume, por forças tracionais, ocorre a separação dessas placas, dessa grande placa continental que abrange toda a superfície da Terra, e começa a se formar o leito dos oceanos. Né? Então, não só o Atlântico, o Pacífico, aliás, o Atlântico, o Índico, mas todo o Pacífico se forma realmente a partir dessa hipótese por aumento volumétrico. Então, as partes se separam por uma expansão volumétrica da Terra. Então, essa hipótese, muito embora não seja aceita por boa parte dos geólogos, com relação à formação da placa africana, parece que ela faz um sentido. E outras evidências também parecem apontar para a hipótese 2. Quem sabe a melhor solução seria uma hipótese 3, onde trabalharia com essas duas hipóteses aqui, hipóteses que estão expostas aqui. Né? O que teria provocado, seja na hipótese 1 ou na hipótese 2, ou numa eventual hipótese 3, o que teria provocado a fragmentação e, na minha visão, até desencadeado a separação dessa porção una que existia antes. Certamente que os impactos meteoríticos estão aí como a causa primária dessa fragmentação. Então, vamos definir tectônica de placas. Está aqui embaixo, no quadro, disposição e movimentação das placas tectônicas ou placas litosféricas no tempo e no espaço, sobre o manto superior, ou seja, a astenosfera. Espera aí, mas o que é placa litosférica? O que é astenosfera? Então, vamos entender melhor com essa figurinha, eu diria que ilustra bem as subdivisões concêntricas da Terra. Então, o núcleo, se imagina, ninguém atingiu o núcleo, nenhuma sondagem, né? Nós conhecemos a parte mais periférica da litosfera, né? Nem nela inteira nós conhecemos. Então, muitas inferências são feitas para nós termos essa configuração que se imagina realmente existir. O núcleo interno, né, está aí, quem sabe composto de ferro e níquel, no estado sólido. O núcleo externo, realmente no estado líquido, né, também composição semelhante, bem denso. Um manto, uma porção bem espessa. Depois vem aquilo que seria uma porção superior do manto, ou o manto superior, seria a astenosfera. E a litosfera está aqui. É uma parte da superfície da Terra que teria de algumas dezenas de quilômetros até, quem sabe, 200 quilômetros nas áreas continentais. Então, a sua espessura varia. Nas áreas, na crosta oceânica, nas áreas oceânicas, a litosfera é mais delgada. Nas áreas continentais, ela é mais espessa. Mas essa grande capa litosférica, então, ela se fragmentou no passado e se movimentou. Movimentação de afastamento, de divergência e movimentação em alguns lugares de compressão ou de convergência. Então, é interessante analisarmos. Então, essa movimentação dessa placa fragmentada em partes, ela acabou realmente se movimentando em cima dessa parte superior do manto, que nós chamamos de astenosfera. Então, fica mais fácil agora definir o que é placa litosférica. Ou, inicialmente, litosfera. Litosfera é a delgada porção periférica do globo terrestre. Fragmentada. Cada fragmento
corresponde então a uma placa litosférica ou placa tectônica. Então, eu creio que ficou claro o significado de tectônica de placas, ou seja, essas placas constituem então um modelo que explica essas placas se movimentando, gerando realmente modificações na superfície da Terra. Okay? E aqui eu tenho uma configuração num mapa com as grandes placas litosféricas da superfície da Terra. Note então aqui, a placa africana era delimitada não só pela área continental, mas por metade, né, a metade oeste do Oceano Atlântico e metade leste do Oceano Índico. Então, a grande placa africana. Interessante que na interface entre a área continental e a área oceânica, seja em direção ao Atlântico ou em direção ao Índico, realmente não tem fenômenos expressivos ou problemáticos para nós hoje, né? Então, essa seria a placa africana. A placa sul-americana, ela compreende a área continental sul-americana, ela vem até aqui, até a placa do Caribe, vem até aqui, até o meio do Oceano Atlântico e desce pela dorsal mesoatlântica. Então, essa configuração aqui representa a placa sul-americana, né? Então, nós estamos aqui bem no meio da placa, né? Essa região não tem problemas, mas essa tem. As regiões onde a placa se afasta, é a região de divergência, de afastamento, de tração, ela gera algumas coisas, terremotos. E a região de compressão, à medida que essa placa se movimenta para lá, ela realmente encontra uma resistência, ou seja, na placa de Nazca, ou mesmo na própria placa antártica, ou na placa pacífica, e gera realmente terremotos. Vamos explicar um pouquinho mais essas regiões de convergência e divergência de placas, porque isso interessa para nós. Mas note que esse quadro, a placa realmente pacífica é a maior de todas, não é? Ou quem sabe a placa norte-americana é imensa, né? Você tem a placa australiana grande, ou seja, você tem 7 grandes placas e várias menores. Então, nas interfaces entre as placas é que ocorre a concentração de fenômenos vulcânicos e sísmicos, que realmente afetam muito alguns lugares. Por exemplo, vamos pegar aqui no Oceano Atlântico o Japão. O Japão está realmente nessa região. É uma junção de 4 placas. A placa norte-americana, a placa euroasiática, a placa das Filipinas e a placa pacífica, do Pacífico. São 4 placas se encontrando aqui no Japão. Basta uma delas se movimentar, você tem terremotos. Então é uma região bastante precária em termos tectônicos as ilhas japonesas. Vamos então explicar um pouquinho mais, nos interessa, não é? As zonas de encontro dessas placas, né? Então, eu tenho os limites divergentes, que estão aqui caracterizados, essa parte mais clara no azul dos oceanos, esse alinhamento aqui, eu coloquei algumas setas, olha, isso aqui, desce, uma extensão muito grande, vem para cá, aqui tem uma outra região de divergência, né? Então, se eu somar todos alinhamentos aqui, né, todos, parece que eles ocorrem de maneira contínua, eu tenho as cordilheiras mesoceânicas, sistema de geofissuras extensas e contínuas, por onde saiu a lava, realmente, que ocupou o espaço hoje, que seria o próprio leito dos oceanos. Essas cordilheiras têm em torno de 84 mil quilômetros. É a feição geológica mais extensa na superfície da Terra. Okay? E eu tenho terremotos aqui. A Islândia está exatamente no meio de uma dessas cordilheiras mesoceânicas. Ela mesma é formada por material que veio das profundezas da litosfera ou mesmo do próprio manto. Então, aqui no nosso país, eu tenho aqui essa região aqui, da dorsal mesoatlântica, é muito próximo à costa brasileira. Então, eu tenho alguns terremotos aqui na região do Rio Grande do Norte. São as únicas regiões problemáticas. Os terremotos que ocorrem aqui nas demais regiões do Brasil são reflexos dos terremotos que ocorrem aqui na região dos Andes, né? Porque é uma região de compressão. A placa sul-americana sendo realmente comprimida ou confrontada num movimento de compressão, de convergência com a placa pacífica. Então vamos para as regiões, os limites de convergência, são os que ocasionam mais desastres geológicos, né? Então você pega toda a orla do Pacífico, ok?
toda ela realmente de zonas de compressão, onde ocorrem as maiores incidências de terremotos e fenômenos vulcânicos, né? Aqui nessa região também, as grandes cordilheiras, os Alpes, Apeninos e aqui o Himalaia, é uma região também de compressão, como se a Índia tivesse empurrado, né, a Ásia e gerado todo esse dobramento, as camadas, né? O mesmo ocorre aqui. As grandes cordilheiras, então, são as regiões de compressão, né? Onde as placas se comprimiram e geraram as grandes cordilheiras. E aí realmente você vai, além dos arcos de ilhas do Japão e outros lugares, como já mencionamos, ocorrem as regiões onde preferencialmente ocorrem os terremotos. Nosso Brasil realmente é um lugar privilegiado com relação a esses fenômenos, porque está bem distante tanto do limite convergente, como também do divergente, que realmente ocasiona sismos de menor magnitude e menos frequentes. Então, aqui nós temos um mapa de risco, resumindo tudo aquilo que apresentamos. Então, as regiões de risco sísmico que ocorrem no globo terrestre. Aqui, praticamente não existe. As áreas em branco são as áreas realmente mais privilegiadas, no sentido de não ter terremotos, e as partes avermelhadas, onde você tem a incidência, o risco muito alto de grandes terremotos. Então, a região onde está ocorrendo terremotos com muita frequência ultimamente está nessa região aqui, tanto aqui como aqui, toda essa região aqui, onde você tem terremotos. E você vai no Japão, continua aqui, uns aleutas, né? Desce, você tem aqui a parte norte dos Estados Unidos, a parte aqui próximo ao México, na Califórnia, Falha San Andrés, uma incidência muito grande de terremotos, e toda a região dos Andes, né? E à medida que você se afasta dessa região vermelha, vai diminuindo o risco de sismo. E o Brasil aqui, uma região extremamente privilegiada. Então, a grande maioria dos terremotos localiza-se nos limites convergentes das placas tectônicas. Tudo bem, então tudo isso ocorreu, essa configuração se modificou a partir do Pangeia, na minha visão, de maneira extremamente rápida. Vamos então para uma atividade para entendermos um pouco melhor esse contexto de fenômenos geológicos globais. Já apresentamos dois, impactos meteoríticos e tectões de placas. Considerando-se a possibilidade da intensa e frequente movimentação das placas tectônicas no passado, muitíssimo superior às atuais taxas, ou seja, as placas continuam se movimentando hoje, mas a poucos centímetros por ano. Tente reconstruir mentalmente os efeitos catastróficos dos terremotos e maremotos do passado. Então você tem que associar com aquele filminho que você assistiu na aula anterior, aquilo realmente que poderia ocasionar, que não ficou claro no filme, em termos de terremotos e maremotos, além dos efeitos imediatos e diretos do impacto. Então realmente a Terra sofreu bastante nessa ocasião, foi bastante afetada por esses eventos catastróficos. Vamos então para o terceiro fenômeno, estaremos encerrando então esse módulo 7, os 3 fenômenos restantes estaremos abordando na aula seguinte. Vulcanismo fissural, aí é minha praia, né? Isso aqui realmente reflete a minha experiência pessoal como cientista. Eu dediquei boa parte da minha vida, 12 anos, estudando esse tipo de vulcanismo fissural. Voltando então àquela, eu exemplifiquei os fenômenos geológicos continentais e globais com essa figurinha. Estamos retornando, né, para explicar um pouco melhor, vale a pena, né? Essas figurinhas aqui, geométricas, irregulares e avermelhadas, são os platôs oceânicos e continentais, ou seja, províncias continentais e oceânicas, colossais volumes de lava extravasados por geofissuras. Então percebam que eu tenho esse panorama aqui, e não está ainda colocado aqui a província atlântica e também a província do Oceano Índico, né, mostrando que esse vulcanismo fissural ele abrangeu boa parte da superfície da Terra. Bem, aqui eu tenho a província do Oceano Atlântico. A área, 106.460.000 km². E, certamente, o vulcanismo fissural envolve a província do Oceano Índico também, que não está desenhada. É só continuar e ocupar toda essa área azul com essa cor vermelha. Então, e parte também do Pacífico. Uma área imensa, né? Isso certamente ocorreu no passado e, na minha visão, de maneira muito rápida.
Então, esse vulcanismo fissural está associado à tectônica de placas. Aqui existe uma setinha mostrando que inicialmente esse branco aqui estava unido com esse, a América do Sul estava unida com a África. E a partir do momento que houve a separação, a lava foi saindo e ocupando espaço e gerando, por acreção lateral, o próprio assoalho do Oceano Atlântico. Então, esse vulcanismo fissural está diretamente vinculado à tectônica de placas. Mas, por sua vez, também está vinculado aos impactos meteoríticos. Perceba, então, a interligação dos três fenômenos. Os impactos, vêm os meteoritos e realmente fragmenta o Pangeia. Essas fissuras, elas se separam. Ao separarem o material que sai de baixo, inicialmente grande quantidade de água sai, muita água jorra. Se sabe que o manto está repleto de água, na forma de composição de alguns minerais. Havendo liberação de tensão, fissuras atingindo o manto, essa água é liberada em grande quantidade, ou seja, essa água em potencial que existe no manto é muito superior, quem sabe milhares de vezes, a água que eu tenho na superfície da Terra, hoje, toda a água que eu tenho na superfície da Terra. Então, quando os impactos provocaram essas fissuras, elas se abriram e a água jorrou do manto em grande quantidade. Em seguida, as rochas que estavam lá, a temperaturas altíssimas, que podiam estar já fundidas, mas a pressão não permitia, com a liberação de tensões provocadas por essas fissuras que atingiram o manto. Então eu tenho, em seguida, depois que a água sai, eu tenho uma quantidade grande de lava que sai por fissuras. Eu não vejo isso hoje. A lava sai por alguns condutos pontuais e geram vulcões. Agora, no passado, fissuras imensas liberaram quantidades fabulosas de material magmático, lava vulcânica. Então, isso realmente é fantástico, e ocorreu no passado. E eu estou agora colocando uma setinha, exatamente de todo esse panorama catastrófico, eu tive a oportunidade de conhecer aquilo que nós chamamos de formação Serra Geral. Uma área de 1.200.000 km². Qualquer tipo de fenômeno vulcânico que ocorre hoje, se continuar ocorrendo, seja nas Filipinas, seja nos Estados Unidos, ou Vesúvio, ou Etna na Europa, se esses vulcões continuarem erupcionando durante os próximos 200 milhões de anos, eu não vou ter formação de províncias tão amplas como essa que estão aqui caracterizadas. Então, uma delas é a formação Serra Geral. Calculando o volume de lava compreendido pela formação Serra Geral, eu atinjo a cifra de 750 mil quilômetros cúbicos de lava. Isso não está ocorrendo em nenhum lugar do mundo hoje. Então, alguma coisa ocorreu no passado, impactos meteoríticos, tectônica de placas e vulcanismo fissural, que não ocorre hoje. E se o mundo continuar nos próximos 1 bilhão de anos, não vai ocorrer. Alguma coisa única ocorreu no passado, e de maneira rápida. Isso está claro pela geologia, não é? Vamos, então, colocar a fonte. De onde vem, então, esses colossais volumes de lava, ou magma, que penetraram por essas fissuras, saíram realmente do manto e atingiram a superfície da Terra. Então, eu tenho aqui uma figurinha cortando realmente o centro da Terra, vê nessa fatia aqui a região, um perfil, a região de onde sai o magma basáltico e acaba realmente atingindo a superfície. É como se eu tivesse a formação aqui do Oceano Atlântico. A placa vamos imaginar a placa africana aqui e a placa sul-americana aqui. À medida que vai se afastando, o material vindo, magma, vai ocupando espaço, se resfriando rapidamente por causa da presença da água e vai formando realmente uma crosta rígida de basalto. E aqui, onde está a Cordilheira dos Andes, eu teria então aqui essa região onde a placa pacífica entra embaixo da placa africana. Então eu posso até usar esse esqueminha para explicar aquilo que nós vimos em planta. Aqui tem esse mesmo fenômeno visto realmente em perfil. Ok? Eu vou usar daqui para frente, nos dados que serão levantados, que foram já levantados a respeito da formação Serra Geral, vou extrair dos trabalhos de Souza Júnior, que dedicou realmente 13 anos ao estudo dessas rochas, de 1982 a 1995. Então, o seu trabalho de mestrado intitulado Feições litoestruturais de interesse geológico e geotécnico em maciços basálticos, em 1986. E um trabalho posterior, mais específico, de um tipo específico de basalto que ocorre em regiões inundadas,
que certamente ocorriam em áreas continentais, que ao mesmo tempo que as lavas corriam pela superfície das áreas continentais, águas marinhas, né, realmente ocuparam, ou águas continentais dessa região, e havia um processo de rápido resfriamento dessa lava submersa. Certamente, esse tipo de rocha, chamado entablamento, deve ocorrer também no leito dos oceanos Atlântico, Índico e parte do Pacífico. Então, o entablamento é essa rocha basáltica resfriada rapidamente em ambiente submerso. O entablamento em derrames basálticos da Bacia do Paraná, aspectos genéticos e caracterização geotécnica, um trabalho realmente defendido em 1992. Então, tanto o mestrado como o doutorado, os trabalhos de Souza Júnior propiciam dados muito interessantes para realmente fortalecer essa ideia catastrófica que ocorreu na Terra no passado, nesse caso especificamente ligado ao vulcanismo fissural. Hoje, já alguns cientistas falam que alguns desses derrames de lava, esses platôs continentais, estão diretamente ligados a impactos meteoríticos. Então, os três fenômenos estão intimamente ligados. Tectônica de placas, por sua vez, resultado de impactos meteoríticos, e que, por sua vez, abriu espaço, essas placas tectônicas, os limites entre elas, as fissuras formadas entre elas, a lava saiu em grande quantidade no passado. Okay? Então, aqui, visitando a usina hidrelétrica de Porto Primavera, por ocasião da sua construção. Aqui eu tenho basalto, aqui 2 pessoas, serve de escala para você ter uma ideia das dimensões do afloramento. E aqui você pode notar uma rocha em cima, a formação, o grupo Bauru, aqui em cima, praticamente, uma rocha sedimentar em cima do basalto. Ao você olhar os contatos aqui, entre essa rocha ígnea, lava solidificada, e a rocha que vem logo acima, você vê que esse contato não tem tempo entre uma rocha e outra. Não existe paleossolo ou características que possibilitem você interpretar que esse derrame de lava, na hora que escoou, ficou muito tempo exposto antes de vir esse material sedimentar. E aqui existe uma estrutura muito interessante. Preste bem atenção, ela ocorre aqui, vindo para cá, ela ocorre aqui também, chama-se junta-falha. Eu tive a oportunidade de estudar em detalhes essa estrutura geológica. E qual a evidência que ela fornece? Fornece o seguinte, esse derrame estava no estado líquido ainda, tinha acabado de escoar, né? E antes que ocorresse a total cristalização, havia água aqui, isso foi muito rápido, já veio um outro derrame. De tal maneira que os derrames foram superpostos, todos no estado líquido. E você verifica isso ao notar o contato entre um derrame, ou de solidificado, e outro. Você não vê tempos, ou seja, paleossolos, mostrando um tempo de exposição muito grande entre um derrame e outro. Você vê nitidamente que eles foram superpostos de tal maneira que, quando o último escoou, isso gerou algumas modificações na topografia devido à pressão da lava quando ela sai na superfície, e isso deve ter gerado uma movimentação nos derrames que estavam lá embaixo. Estava um processo quase final de solidificação e na parte central estavam líquidos ainda. E essa movimentação dessa parte ainda líquida no centro do derrame gerou essas feições chamadas de juntas-falhas. Esse trabalho realmente é um trabalho que já foi publicado tecnicamente e mostra a rapidez do processo de superposição das lavas, em um tempo muito curto, muito curto. Aqui um outro afloramento que tive a oportunidade de conhecer, mais uma escavação de uma usina hidrelétrica, onde as rochas basálticas afloram em grandes extensões, aqui em Nova Ponte, Minas Gerais. Você tem aqui algumas imagens da obra de escavação, e ao você ver esse caminhão e esse trator, dá para imaginar a dimensão do afloramento. Aqui eu tenho um contato entre uma rocha pré-cambriana, uma rocha seria um xisto praticamente, uma rocha metamórfica, e em cima o derrame de lava. Derrame 1 que nós chamamos. O contato entre essa superfície e essa mostra que não houve tempo entre, ou seja, essa superfície ficou exposta pouco tempo, de tal maneira que o derrame veio logo a seguir. Eu não tenho evidências de paleossolo desse xisto entre o derrame, que essa lava correu em cima dessa rocha aqui embaixo, e essa rocha que já existia por ocasião do extravasamento desse corpo de lava. Então, mais uma evidência da rapidez de processos. E quando eu olho um derrame e outro em cima, você consegue identificar isso, porque o derrame que escoou
de lava, a superfície fica em contato com a atmosfera e isso faz com que a rocha se oxide e crie vesículas e amígdalas. Então você consegue, depois do material solidificado, identificar o contato dele já como rocha. Então, ao se identificar esse contato, você verifica que não há tempo. O material está intacto, não tem alteração intempérica e às vezes existe uma camadinha de sedimento. Na ocasião, o vento estava levando sedimento e algumas vezes cobre essa crosta já solidificada antes que venha o próximo derrame em cima. Então, os processos de formação dos derrames são extremamente rápidos. 12 anos de minha vida eu dediquei realmente para encontrar essas evidências científicas da superposição dos derrames. Mas não são apenas dados de campo. Ao analisar mais próximo, por exemplo, essa superfície da rocha, eu percebo que o resfriamento, praticamente essas estruturas semicirculares, são a superfície de fratura, mostrando que ela se encaminhou de cima para baixo. Isso é fácil, a mecânica de fraturas permite você identificar isso, de maneira tão rápida que você percebe que sempre ela se propaga de cima para baixo. Ou seja, quando a lava se resfriou, não houve tempo de começar um resfriamento da base do derrame em direção ao topo. Ele veio de cima, havia água em cima, e tudo se cristalizou de maneira muito rápida e atingiu a base do derrame, a cristalização, sem nenhum movimento de cristalização de baixo para cima. Então, rapidez, extremamente rápido. Vamos olhar ainda, está uma setinha vermelha aqui mostrando uma fratura nessa rocha. Vamos no laboratório. Pego essa fratura, faço uma lâmina delgada, não é? Bem fininha, a rocha fica tão fininha que fica quase translúcida, praticamente translúcida. Eu levo ao microscópio e o que eu vejo no microscópio? Eu vejo, isso foi retirado da pedreira Construcap, em Ribeirão Preto. A anterior também, na região aqui de São Paulo. Eu vejo que essa fissura ela tem alguns minerais de origem hidrotermal, mostrando que essa fissura ela foi preenchida e cristalizada com a rocha embaixo da água. Trabalhos feitos nesse sentido de maneira minuciosa mostram realmente que essa rocha se cristalizou embaixo d'água. E aqui, essa fissura mostra que os minerais que estão aqui no centro e próximo aqui é uma paragênese mineralógica de minerais hidrotermais, mostrando que esses derrames se solidificaram embaixo d'água de maneira extremamente rápida. Aqui eu vou estar no afloramento e analisar a mineralogia, novamente os pequenos cristais com matéria vítrea envolvendo esses cristais mostram, são evidências do rápido resfriamento, fraturamento bastante intenso, denso dessa rocha. Não é? E interessante quando comparação da formação Serra Geral com a Islândia, eu fico realmente surpreso, porque eu vejo que a rocha é a mesma. E na Islândia houve um caso documentado em que o entablamento, esse tipo de rocha que eu estudei aqui, e ocorre na Islândia, não é? Eu estou aqui, e aqui está um amigo que me mandou essa foto lá da Islândia. Nós temos aqui a mesma rocha. E algumas rochas que foram analisadas de maneira detalhada na Islândia, se verificou a formação dela em semanas. Ou seja, em poucas semanas, alguns dias, em 1 ou 2 semanas, esse pacote já teria se cristalizado. Confirmando os estudos feitos aqui no Brasil com a formação Serra Geral. Tempo de cristalização, semanas. Aqui, em visita aos derrames Rio Colômbia, no estado de Washington, o mesmo tipo de rocha eu encontrei lá, eu encontro aqui no Brasil, na formação Serra Geral, em Jaú. Aqui nos Estados Unidos, Grupo Rio Colômbia, são a abreviação GRC, no estado de Washington, e aqui a formação Serra Geral, na cidade de Jaú. Praticamente a mesma rocha, mesma composição química, mineralógica, mostrando que o que ocorreu na Islândia ocorreu aqui no Brasil e ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, a superposição desses derrames demorou alguns dias ou semanas no máximo. Eventos rápidos. Só que os derrames estudados aqui no Brasil, todo aquele pacote da formação Serra Geral, a geologia diz que demorou 10 milhões de anos, 5 a 10 milhões de anos. O que eu vejo, meus estudos científicos, campo, extrapolando isso até o sistema solar, você tem essa visão geral, você verifica que isso realmente, certamente, durou pouco tempo. No caso, poucas semanas. Ao concluirmos, então, nós já podemos antever o que ocorreu. Além desses 3 impactos meteoríticos, tectônica de placas e vulcanismo basáltico fissural, vocês vão perceber que outros fenômenos globais
podem ser incluídos nesse contexto, dando um panorama catastrófico muito rápido, eventos rápidos que ocorreram lá atrás, na história geológica da Terra, não há muito tempo atrás. Não é? Então, para onde as evidências apontam? Ao analisar, então, os três fenômenos, impactos meteoríticos, tectônica de placas, vulcanismo fissural, eu vejo que eles correspondem a eventos geológicos globais, catastróficos, interligados, que se desenvolveram no passado de maneira muito rápida, minutos, horas, dias, semanas. Então, não há como realmente ir para o campo, identificar períodos longos de tempo. Percebo que essa conclusão, esses resultados destoam daquilo que nós vimos na datação radiométrica. Então, quando eu pego a coluna geológica, eu vejo uma superposição de camadas, com fósseis, etc. E tudo bem, isso vou ao campo, encontro, consigo realmente correlacionar essas rochas com tal unidade do quadro padrão, mas os tempos considerados, milhões de anos, não se ajustam àquilo que o campo me mostra, as evidências de campo, de laboratório e assim por diante. Na ocasião, onde estavam ocorrendo os impactos, vulcanismo, e as placas separando, terremotos, maremotos violentíssimos, o que aconteceu com os seres vivos que estavam aqui na Terra? Mas existiam seres vivos? Certamente que sim. Nós iremos mostrar isso. Será que eles viram isso? Os dinossauros que estavam aqui viram? Não só os dinossauros viram, outros também estavam aqui e viram isso. Mas o que aconteceu? Eles também foram acometidos por lavas vulcânicas? Sim. E foram soterrados por elas. Né? E caíram os meteoritos também. E o que aconteceu com os meteoritos que caíram realmente na superfície dos oceanos e mares primitivos? Geraram ondas gigantescas. E eu tenho aqui o dinossauro surfando pela primeira e última vez aqui. Não é? Uma onda gigantesca, quem sabe com quilômetros de altura. Mas como eu posso caracterizar isso? Realmente ocorreu isso? Eu tenho certeza. Na próxima aula nós iremos abordar isso no contexto do 8º módulo de nossa série de estudos sobre a controvérsia criacionismo versus evolucionismo.